Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Olá, colegas e mestres, estamos aqui para mais um episódio do Baiana Cast, o videocast da Escola Baiana de Comunicação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas, na TV Quiriburê. E depois da segunda-feira, às 18, você pode conferir no canal do YouTube da Baiana de Comunicação. E hoje a gente vai dar continuidade a temática do último episódio, que foi a temática da influência da inteligência artificial na educação universitária. Conforme falei no primeiro episódio, a gente tem muitos benefícios e também muitos desafios para enfrentar quando o tema é inteligência artificial. Isso porque estamos falando de uma tecnologia muito diferente de todas as tecnologias que vieram antes e que a nossa sociedade pôde superar de uma maneira mais simples. Por quê? Porque nenhuma outra tecnologia tinha produção de conteúdo automático, né? As tecnologias da inteligência artificial, ou melhor, os algoritmos de inteligência artificial são, de fato, revolucionários à medida que toma agência das coisas, né? A gente não depende mais de pessoas humanas para que o processo funcione adequadamente. A gente está falando não apenas de algo que tem a ver com situações mecanizadas ou automatizadas, mas essa automatização, de fato, com processos criativos, com uma série de elementos afetuosos, né? E uma série de outros elementos que antes só eram atribuídos ao ser humano. Toda e qualquer coisa que a gente fizesse antes disso, a gente sempre dizia, mas é diferente quando o ser humano está presente, porque com o ser humano há afetuosidade, com o ser humano há criatividade, e isso a máquina não tem, o que não é mais realidade. Por quê? Porque a inteligência artificial, como a gente viu aqui logo no primeiro episódio que eu tratei de inteligência artificial, a inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial já nos diz tudo, né? Que é exatamente softwares e equipamentos, máquinas e programas que imitam a inteligência humana, né? Ou seja, a função da inteligência artificial é imitar, e isso tem sido um processo constante de evolução nessa imitação, entre aspas, né? Só que a gente está lidando, né, com equipamentos de alto poder de processamento, né? Então, obviamente que em algumas situações a inteligência artificial consegue superar e muito a inteligência humana. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou que é muito emblemático, né? Certamente um aplicativo de inteligência artificial, né, com algoritmo de inteligência artificial, que cumpra a função, por exemplo, de um advogado litigante, não há ser humano que possa dar conta de superar essa inteligência artificial que cumpra a função de um advogado litigante. Por quê? Porque essa inteligência artificial certamente terá na sua base de dados para ser acessado a qualquer momento que seja necessário, absolutamente todos os veredictos dos juízes, todas as decisões que foram tomadas pelas cortes em todos os níveis jurídicos de um país e, claro,
nenhum advogado, nenhum ser humano tem essa capacidade de ter tudo guardado no seu cérebro e disponível para, em poucos segundos, trazer essa informação para resolver, digamos, um problema jurídico. Né? Então, tem algumas situações, sim, que eu me arrisco a dizer que a inteligência artificial supera o homem e muito. Né? Obviamente que tem algumas coisas que a gente ainda, pelo menos no que está disponível para a gente nesse momento, a gente percebe que o ser humano ainda é importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, né, sobre inteligência artificial de um modo geral. Há uma prerrogativa, né, que está sendo muito difundido nesse momento que a gente está vivendo, de que todos podem ficar muito tranquilos, porque a inteligência artificial depende de comandos humanos. E essa é uma prerrogativa falsa. Né? Nesse momento, a gente tem alguns aplicativos que têm inteligência artificial em um certo nível, que depende 100% de comandos humanos. Mas a inteligência artificial é capaz de agenciar seus próprios comandos. É muito importante que a gente entenda isso. Né? Senão a gente perde a dimensão dos desafios que a gente tem pela frente, que são muito grandes, gente. É claramente, né, possível que uma inteligência artificial possa comandar outras inteligências artificiais sem precisar da presença ou do comando humano. Né? Isso é óbvio. A inteligência artificial é a imitação da inteligência humana. Certamente que todos esses aspectos que hoje são comandados pelo homem podem, sim, passar a ser comandados, né, agenciados pela própria inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente não caia nessa cilada de imaginar que, não, o processo é sempre do homem. O que é que existe hoje de realidade é que a gente está no comando, sim, no comando das decisões políticas, no comando das decisões sociais. Né? A gente está no comando das decisões político-sociais que cuidam, que dão conta de regulação da sociedade, da humanidade como um todo. Então, é a partir desses processos que, de fato, eu acredito que a gente precisa trabalhar para regular o uso da inteligência artificial, porque, sim, a inteligência artificial pode, sim, ser uma ameaça à sociedade. Mas, obviamente, né, que aquilo que eu tratei, né, a princípio, em alguns episódios anteriores, que eu falei da dinâmica que existe entre sociedade, cultura e tecnologia, não vai permitir que essa tecnologia impacte a sociedade e a cultura, desde que essa dinâmica aconteça da forma adequada. Né? Então, é aí que eu acredito que, de fato, a gente precisa atuar na regulação dos processos, nas limitações do uso e, sobretudo, né, na criminalização do uso inadequado dessas tecnologias. Porque, sim, o potencial é incrivelmente destrutivo caso essas tecnologias sejam tomadas para serem usadas para fazer o mal da humanidade. Mas, muito bem, hoje eu me comprometi aqui em fazer com vocês uma espécie de análise, né, do que vale a pena, do que não vale a pena em relação à inteligência artificial. Ou seja, qual o ponto de equilíbrio que a gente precisa ter entre os benefícios, que eu já tratei em episódios anteriores, que você pode ir lá no canal da Escola Baiana de Comunicação no YouTube
e encontrar lá do 1º ao 8º episódio, né? Então você pode ver as coisas que eu falei anteriormente sobre o tema e sobre outros temas, inclusive, né? Benefícios e também a questão dos desafios, né? Então, com base naqueles desafios e com base naqueles benefícios que eu já trouxe aqui para vocês, eu diria que a base, né? Ou seja, que a base dessa interseção que nos interessa, né? Entre os benefícios e os desafios, é que a gente precisa trabalhar, usar isso em nosso favor, sem deixar que esse potencial destrutivo nos abale, né? Ao contrário de como já falei aqui também, o que alguns colegas professores estão propondo, que é banir o uso da inteligência artificial dentro do âmbito da educação, no meu modo de ver, o que a gente precisa é pensar nos processos, regular esses processos da forma mais adequada possível, para a gente poder continuar utilizando a inteligência artificial em nosso favor, em favor dos processos educacionais, em favor da personalização dos processos de ensino e aprendizagem e, sobretudo, em favor da educação como um todo. Bom, gente, eu vou encerrar hoje, nesse episódio, o tema sobre a influência da inteligência artificial no âmbito da educação, dizendo para vocês que muito mais teríamos a falar sobre o tema, né? E que eu vou pedir para vocês deixar lá no nosso canal do YouTube, nos comentários dos nossos vídeos, os seus interesses, os seus comentários, aquilo que você gostaria de ouvir aqui na TV Quirimurê, toda segunda-feira às 18 horas. Nós teremos prazer em atender os seus pedidos. E até a próxima semana, até segunda que vem, às 18. Eu conto com a sua participação e a sua audiência. Valeu! Baiana Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação.